Olá, transcendente! O vídeo de hoje eu vou te explicar o tão famoso experimento da dupla fenda e o colapso da função de onda. Como você pode utilizar isso na sua vida? Como é que essa descoberta da ciência pode revolucionar a história? Como é que isso pode mudar completamente a sua visão de mundo? Então, se você nunca ouviu falar do experimento da dupla fenda e o colapso da função de onda, fica aqui que é um experimento que foi comprovado e pode mudar completamente a sua realidade, se você entender. E se você já ouviu por aí, mas não entendeu nada, não conseguiu assimilar ainda como que isso pode melhorar a sua vida, como que pode ser utilizado na realidade, eu vou te explicar hoje como que você pode utilizar. O que que isso significa na prática? O que que isso de fato significa na prática na sua vida? Eu me chamo Mônica Viana, eu sou hipnoterapeuta. E esse canal ele tem o intuito de te ajudar a elevar a sua vibração, a aumentar a sua vibração, para que você possa começar a ter uma vida melhor, começar a atrair coisas melhores para a sua vida. Através de conhecimentos de expansão de consciência, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, física quântica, todo tipo de espiritualidade. E se você já gosta desse tipo de tema, já se inscreve no canal se você é novo aqui. Manda para um amigo, caso você esteja gostando dos conteúdos do canal. E vamos logo para o conteúdo do vídeo. Bom, o experimento da dupla fenda é um famoso experimento da física quântica que comprova a natureza dual da luz, que tanto pode se comportar como partícula, ou seja, matéria, ou como onda de infinitas possibilidades. Eu vou explicar passo a passo como é mais ou menos que funciona. O experimento ele envolve uma fonte de luz ou de partículas, pequenos pedaços de elétrons, que eles são disparados em direção a uma placa com duas fendas paralelas. Atrás dessa placa tem uma tela que detecta onde as partículas ou a luz vai atingir, certo? O que foi que eles perceberam? Que quando eles jogavam esse pequeno elétron, né, essa pequena partícula de luz, o que acontecia? Quando ninguém estava observando, quando ninguém tinha intenção nenhuma, a partícula se comportava como onda, ou seja, lá atrás na placa tinham várias interferências, como se a partícula tivesse passado pelas fendas, tivessem criado uma interferência construtiva e tivessem batido lá do outro lado como ondas. Porém, quando tinha alguém olhando para ver por qual fenda o elétron ia passar, ele se comportava diferente. Ao invés de ele criar uma interferência de onda atrás, vários feixezinhos de luz, de interferência, ele criava apenas dois feixes, indicando que ele tinha passado por uma ou pela outra, que era a única possibilidade quando um observador observa. Então, quando não tinha ninguém observando, ele se comportava como onda. Quando tinha alguém observando, automaticamente ele virava partícula e passava pelas fendas. Somente pelas duas fendas, como partícula. É como se você não mora com seus pais. A casa dos seus pais, nesse momento, como você não está enxergando, é apenas um mar de infinitas possibilidades. Não existe. Não existe. Mas quando você resolve olhar, ela está lá. Entendeu? Então, tudo no universo se comporta dessa forma. Tudo é onda e partícula. Ou seja, eu sou onda e partícula ao mesmo tempo. Eu estou aqui, mas eu estou em vários cantos dessa sala. É mais ou menos isso. Eu sei que é um pouco complicado de entender, mas aos poucos você vai entender. O experimento mostrou que a simples observação faz com que o colapso da função de onda apareça, ou seja, antes o que era onda virou partícula. Eu colapsei a função de onda quando eu observei o elétron, se ele ia passar, por qual fenda ele ia passar. É como se eu tivesse, naquele momento que eu fui observar, eu coloquei uma intenção de observá-lo passando por uma das duas fendas. E adivinha o que ele fez? Ele realmente passou por uma das duas fendas, porque eu tive a intenção de observar ele passando em uma das duas. Ou seja, o que isso comprova? Nós somos os observadores que criamos a nossa realidade. A nossa realidade está diretamente ligada à nossa observação, a nossa intenção de criar algo. A partir do momento que o observador disse, eu vou observar para ver por qual fenda ele vai passar, ele escolheu, ele teve uma intenção
de fazer com que aquele elétron passasse por aquela fenda, como partícula e não como onda. Então, isso prova que nós co-criamos a nossa realidade. Que tudo é um mar de infinitas possibilidades, mas que nós, com a nossa intenção, criamos o que a gente quer observar. Provou que as partículas, elas podem existir em múltiplos estados ou posições ao mesmo tempo. É como se eu existisse em inúmeras posições. Tem milhões de eus possíveis. Só que quando eu quero enxergar um dos meus eus, ele aparece. Tá entendendo? Quando eu resolvo medir, olha, eu tô ali perto da porta. Então é lá que eu estou. Olha, eu estou sentada nessa cadeira. Então eu apareço aqui. Antes disso, eu sou um mar de infinitas possibilidades. E aí isso prova que a realidade é influenciada pela visão do observador. E quem é o observador? Nós somos observadores da realidade. Então, nós influenciamos diretamente a nossa realidade. Ou seja, aí é onde começa a entrar o mistério das coisas. Aí é onde a coisa começa a ficar mais interessante. Porque o que eu observo é fruto do que eu acredito, do que eu emano, do que eu tenho aqui na minha mente. Então, se eu mudo o que tem aqui, eu mudo o que eu observo. Agora que você entendeu como é que funciona o experimento da dupla fenda. Partícula que antes foi jogada ali naquelas fendas, quando ninguém estava observando, ela passou como onda. Criou uma interferência de onda. Mas quando eu observei, para entender por onde ela tinha passado, como eu, como observador, só vi que tinha duas fendas, então ela só podia passar por duas fendas. Automaticamente, ela passou somente pelas duas fendas, criando as duas, somente aquelas duas interferênciazinhas, como partícula, certo? A grosso modo, é isso. Foi isso o experimento da dupla fenda, que provou que nós, como observadores, mudamos a realidade da partícula. Agora, como é que eu posso utilizar esse conhecimento na minha vida cotidiana? Como é que essa descoberta prova algumas coisas que algumas pessoas já vêm falando há muitos anos e essas pessoas são postas como loucas, como místico, como pseudocientistas, como várias coisas. O que esse experimento ele realmente conseguiu comprovar? Que a observação ela pode afetar a realidade. E a realidade, ela pode ser alterada a partir do pensamento positivo, da visualização e da intenção consciente de que algo aconteça. Por exemplo, quando eu trago isso para a minha vida cotidiana e resolvo colocar o foco e a atenção dos meus pensamentos em pensamentos positivos, eu vou colapsar a função de onda na minha vida, criando uma realidade positiva. Ao invés de eu pensar em coisas que eu tenho medo, eu penso em coisas que eu quero e não em coisas que eu não quero. As pessoas sofrem muito porque elas vivem pensando assim, eu queria tanto que o meu marido não fosse um alcoólatra. Eu queria tanto que o meu marido não fosse tão ignorante. Eu queria tanto que a minha esposa ela não fosse tão triste. Adivinha o que você vai colapsar? Mais daquilo. Porque a sua mente ela não entende o não. Se eu disser assim, ó, não pense numa bola vermelha. Você vai pensar na bola vermelha. Sua mente, ó, tá nem aí pro não. Então, se eu digo, eu não queria que a minha vida tivesse tanta escassez. Eu não queria ter tantas dívidas. Olha o que você está fazendo, uma emanação de mais dívidas. Você está colapsando a função de onda, está criando a realidade de mais dívidas. Então, esse experimento, ele conseguiu provar que tu está criando isso. Não tem mais desculpa. Antigamente era só conversa de místico. E agora que a ciência conseguiu fazer o experimento da dupla fenda? Qual é a desculpa que você vai ter agora para acreditar? Então, se o seu foco e a sua intenção está em criar uma coisa boa para a sua vida, você tem que colocar o foco em visualizações positivas, como se aquilo já fosse real. Você tem que criar, se você quer uma casa, se você quer construir sua casa, você tem que pensar na sua casa construída. Se você quer um carro, você tem que pensar no seu carro, dentro, dirigindo, o cheiro, porque você está colocando toda a sua energia nessa intenção. E a probabilidade que isso aconteça é gigantesca. Porque a partir do momento que você joga um pensamento e uma intenção para o universo, aquilo vira uma probabilidade de acontecer. Antes de você pensar, é só um universo de infinitas possibilidades. Está tudo em onda, estado de onda, lembra? Mas quando você escolhe intencionalmente, você cria aquela realidade. Aquilo, ao invés de ser uma possibilidade, vira uma probabilidade, ou seja, já aconteceu em alguma instância da realidade.
mas vai ter que reverberar no físico. E para reverberar no físico, você tem que manter aquele pensamento como se ele fosse real e não duvidar jamais. Porque quando você duvida, tem o efeito zenão. O que é o efeito zenão? Nesse mesmo experimento da dupla fenda, também, ele deu para perceber também que o elétron, ele volta e se comporta da forma, mesmo depois de ter passado pela fenda, ele volta. Se eu disser assim, não, agora eu quero que passe por essa. Ele volta e faz o efeito que você queria que ele fizesse. Ou seja, o efeito zenão também foi comprovado cientificamente, que é o efeito que faz com que você corte o efeito daquele pedido, aquela intenção que você colocou para o universo. Se você colocou para o universo a intenção de um carro novo, e você disse, olha, um carro tal, a partir do momento que você duvida, o elétron volta, o colapso da função de onda é desfeito, e aí volta a ser um mar de infinitas possibilidades, e aí o que você vai colapsar agora é o não carro. Se você duvidou, ou seja, a dúvida significa o quê? Que eu não tenho carro, então é isso que eu vou colapsar. Tá dando para entender a profundidade disso? Quando você visualiza aquilo que você quer, mesmo que não esteja palpável, você está agindo como um observador, fazendo o elétron colapsar aquilo que você quer que ele faça. Imagina que toda vez que você cria uma visualização positiva de algo que você quer alcançar, lembra do efeito, lembra do experimento da dupla fenda. Você está agindo como um observador do elétron e você está pedindo para que ele se manifeste daquela forma. Você está escolhendo conscientemente que ele se manifeste como um carro novo e você não pode duvidar, senão ele volta, no efeito retardado, ele volta e colapsa a falta do carro e não o carro. Então, toda vez que você tiver um pensamento positivo sobre algo e você duvidar, você vai ter que fazer tudo de novo. Eu quero criar uma casa. Então, você vai imaginar aquela casa como se ela já existisse. Se em algum momento do seu dia você duvidar que aquela casa já existe, faça novamente, porque você retardou o elétron. Ou seja, você descolapsou a função de onda. Daquele desejo, você colapsou agora a falta da casa. Tá dando para entender, gente? Eu espero que eu esteja deixando bem claro para vocês isso. Para mim tá muito claro, mas eu não sei se eu estou conseguindo passar isso para vocês. Uma coisa também que é você estar consciente e presente o tempo todo faz com que você toda hora escolha, colapse a função de onda daquilo que você tem que viver naquele momento. E deixe de ser apenas uma pessoa que reage às coisas que acontecem na sua vida. Ao invés de você ser aquela pessoa que está sempre reagindo a algo, você tem que criar isso, você tem que ser o observador da sua vida e não aquela pessoa que está sempre reagindo aos acontecimentos. Você tem que botar o pezinho no chão e dizer, agora eu vou pisar com o pé direito, porque eu estou escolhendo, não porque ninguém está mandando ou porque a minha mente está dizendo para eu pisar com o pé direito, não, porque eu estou escolhendo pisar com o pé direito. Agora eu vou pisar com o pé esquerdo. Porque eu estou escolhendo conscientemente pisar com o pé esquerdo. Eu não estou reagindo a nada. Eu estou escolhendo a minha realidade. Então, uma forma de você virar um observador consciente e criar a sua realidade é você estar sempre focado no momento presente. Porque senão você vai viver no piloto automático, sendo levado e dominado pelas suas emoções, pelas pessoas que estão perto de você, ao seu redor, pelos acontecimentos da sua vida, você vai estar sempre reagindo. Então, colapse a função de onda na sua vida para o que você quer, para o que você deseja, e não só como um observador que está sempre reagindo a tudo. Afirmações positivas que eu sempre falo nos meus vídeos. Sempre. Afirmações positivas é uma forma de você escolher colapsar a função de onda daquilo que você quer viver, fazendo com que aquilo aumente a probabilidade de se manifestar na sua vida. E mesmo que demore um pouco a se manifestar aquilo que você quer, só em você fazer isso, você já elevou a sua vibração. Então, por mais que você não colapse exatamente aquilo que você quer, no tempo que você quer, você vai colapsar outras coisas legais também.
Porque só em você elevar sua vibração, você não vai estar à mercê só de um desejo que você tem. O universo vai mandar muito mais. Às vezes até melhor do que você queria. Então, ao invés de ficar focada esperando aquele desejo chegar, que você tanto quer, foque nas coisas que você também vai atrair por consequência. Então, afirmações positivas é uma forma de você decretar, colapsar a função de onda e escolher que o elétron crie a realidade daquele jeito. E aquilo se torna uma probabilidade gigante de acontecer. Então, não esqueça. Cada palavra, ação, pensamento está colapsando a função de onda. Está escolhendo a fenda e o elétron vai passar. Toda vez que você pensa algo, você está escolhendo, seja consciente ou inconsciente. Então, tenha consciência dos seus pensamentos. Se você pensa muito negativo, tenha consciência, porque é isso que você vai colapsar para a sua vida. Ah, mas eu acho que não é não, porque se fosse assim eu já estava morta. Porque o tanto que eu penso coisa ruim, mas existe uma probabilidade gigante disso acontecer. E olha ao seu redor para ver se está acontecendo coisas boas. Olhe se esse único pensamento negativo que você tem durante o dia, ele pode não acontecer exatamente como você está pensando, mas ele está atraindo outras coisas, outras situações para te deixar com uma vibração mais baixa ainda. Então, comece a observar para você ver que o que eu estou falando não é porque eu estou falando, porque realmente é assim. Testa, não acredita, testa na sua vida que você vai ver. Ao cultivar um estado mental positivo, intencional, estamos, de certo modo, influenciando o universo a responder da maneira, a criar uma realidade daquilo que a gente deseja, bem alinhada com os nossos desejos e pensamentos e propósitos. Então, comece você conscientemente a criar uma nova realidade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver gostado, se inscreve no canal, entra no grupo gratuito que tem aqui embaixo também, onde a gente fala de diversos assuntos de espiritualidade e expansão de consciência. E você vai escrever aqui embaixo nos comentários: eu sou um co-criador ou uma co-criadora consciente. Coloca aqui embaixo e decreta isso na sua vida a partir de agora, se você chegou até o final desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.